Estamos recebendo o engenheiro Denilson Sardá, responsável pela obra de limpeza dos rios em Rio do Sul, que foi finalizada neste mês. Olá, Denilson, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Muito obrigado. Opa, tudo bem? Denilson, na nossa última entrevista para a Grace Sauer, a gente falou que a última medição tinha ocorrido em novembro, né? Foi isso? Isso. Então a última, realmente, para finalizar a obra, ainda não foi finalizada? Não, que é o seguinte, a gente faz uma medição mensal. Então, todo final de mês, chega dia 30 ou 31 do mês, se encerra a parte daquele mês. No dia 1º, entra a topografia, faz o levantamento de todo o material que foi retirado, a área que foi limpa, faz todo o levantamento. Com isso, ela monta esse documento, passa para a Defesa Civil analisa, dá o ok e devolve para a gente daí montar a licitação para poder emitir, a medição, para poder dar sequência e poder receber. Quando chegou dia 30 de dezembro, um pouco antes, na verdade dia 20, a gente chegou e falou, olha, a obra não vai acabar dia 30, vai acabar dia 9. 9 dias, vamos fazer a medição dia 10. Então, dia 10 a gente encerra tudo e vai. Mas aí conseguiram mais 10 dias de aditivo. A gente olhou, fazer o aditivo para 10 dias uma edição, joga para dia 19, então dia 20 a gente faz a medição. Então, acabou que a gente não recebeu ainda essa última parte, e a medição que era para ser dia 30 de dezembro, aí agora passou para dia 20 de janeiro. Então, nós vamos medir o mês de dezembro e os 20 dias do mês, 19 dias, né, do mês de janeiro, para daí fechar essa medição, para daí realmente a gente ver o volume final, a parte toda final que ainda falta, né? A expectativa, então, que foram limpos 5 quilômetros de rio, mais ou menos? 5,5. 5,5. 5,5 km, isso, de rio. O Denilson, qual que foi o maior desafio encontrado nessa obra de limpeza, de desassoreamento do rio aqui em Rio do Sul? Foi o nível do rio. A gente teve no começo as enchentes que atrasaram, a gente estava 90 dias aqui e trabalhamos 32 dias, assim, não conseguia produção, não conseguia velocidade. E depois, por outra surpresa para nós, que não tinha sido passado, foi o nível do rio. Que ele mostrava lá que estava com 2 metros, mas a gente tinha trechos que a gente não tinha nem tinha 60 centímetros de água. Navegável não tem como. Não tinha como navegar, não tinha como dar sequência, né? E a licitação era o quê? Limpeza do rio, dessoreamento, que era os taludes, né? A barranca do rio, fazer a limpeza, tirar aquelas árvores que estavam caídas, aqueles galhos, fazer a limpeza e retirar a sujeira do fundo do rio. O problema é que a gente teve essa surpresa, não seria talvez surpresa, mas que não foi colocado, em que o rio não está navegável. Então, vários trechos, tipo, ali depois da ponte da Ailton Silveira, da avenida, ali para frente, a gente teve lugares que não tinha 30 centímetros de água. A escavadeira, ela botava assim os dentes dela para poder... Ficava os dentes dentro da água e a concha fora da água. De tanto material que tem no fundo. E esse material é o acúmulo de muitos anos que está ali. E esse material a gente teve que retirar para poder dar sequência a navegar. Então, a gente ficou muito tempo ali, preso nessa região, porque a gente teve que retirar o material para conseguir navegar para ir fazendo essa limpeza para frente. Ou seja, o ideal era que houvesse um estudo para saber como é que estava mesmo o nível do rio antes de iniciar a obra. O governo do estado deveria ter feito isso? Não, ele até tinha. Esse levantamento foi feita a batimetria antes de a gente chegar, porque toda a medição, tudo isso é feito em cima de batimetria. A topografia vem com o barquinho, com os aparelhos e vai fazendo a leitura dentro da água no nível que está. Isso tinha. O problema é que, como as pessoas da parte de engenharia que montou essa licitação, ela não é de Rio do Sul. Ela é lá. Então, ela só olhou o documento, viu e fez a limpeza. E ela não se preocupou, talvez não deu tanta atenção nessa variação do nível da água que tem. E aí foi onde foi o empecilho e a bronca que a gente teve para poder conseguir trabalhar. Ou seja, horas tinha muita água, outra hora não era navegável. Não era navegável. Vocês encontraram muitas lajes de pedra? Sim, esse é outro problema que as pessoas em Rio do Sul, elas não têm, a gente ouve falar, pilão, solta pilão. Sim. A gente tem vários salto pilão dentro de Rio do Sul. São vários aqui? Vários. Então, assim, quando a gente começou atrás do Poço Brasília. A gente até ficou surpreso aquele primeiro trecho, porque estava limpo. E ali tinha profundidade mais, a nossa máquina maior, ela alcança 5 metros de profundidade. Ela nem chacoalhava e nem via o solo embaixo. Então, a gente veio limpando as laterais. Quando a gente chegou ali atrás da antiga Fran, que hoje é o pátio da prefeitura, ali o rio tem 60 e poucos metros de largura. Mas tem uma laje, uma rocha, né, de pedra firme que ocupa dos 60 metros ali, os 50 metros é só essa rocha, tinha 10 metros para passar. E ali é funil, então ali é praticamente uma barragem que tem ali segurando. E isso segura a água e segura o material para trás.
E a gente teve dificuldade, a gente passou por essa parte, as embarcações arrastando embaixo, a gente teve que esperar o nível subir, batendo no fundo, aí o nível subiu, mesmo assim teve problema. Aí, do outro lado, só areia. Então a gente fez aquela curva do Ouro Verde, vindo todo aquele trecho, só tirando areia e veio aprofundando. Ali a gente pegava com 2 metros, 1 metro e pouco, e levamos para 3 metros, 2,5 metros. Então ali foi rápido e era só areia. Até a gente chegar na ponte da Avenida Ivo Silveira. A própria ponte é em cima de uma laje de material tipo um cascalho. Ela tem uma laje ali em cima. E a gente ficou parado ali, com as embarcações, esperando o nível do rio subir, porque a gente não conseguia com as conchas arrebentar, porque é pedra. Então a gente teve que esperar subir o nível da água para poder passar por baixo da ponte para começar o serviço lá. Só que quando chegou do outro lado, não tinha profundidade também. Ali tinha lugar que tinha 1 metro, 80 centímetros. E aí é onde a gente teve que começar a abrir um caminho. É como se a gente fosse abrir uma estrada para poder acessar outro lugar. Porque ali só se fazia navegação com canoa, com barco, com caiaque, essas coisas. E as nossas embarcações, elas têm um calado de 1,20 m, 1,30 m. Então eu preciso pelo menos 1,5 m para andar. E a gente não tinha. E aí a gente teve que abrir isso. Então a gente não fez só a limpeza do fundo do rio e dos saludes. A gente teve que abrir e aprofundar o rio, que não estava no nosso escopo. Agora, você comentou que muito se fala no canal do Salto Pilão, né, e tudo mais. Então, como a gente tem esses problemas decorrentes aqui, o ideal seria tirar essas lajes se a gente quer mais fluidez no rio? Sim, o que acontece, que as pessoas têm que entender que isso não é só a limpeza do rio. Existem muitos projetos e muitos serviços que são todos eles agregados para poder dar o resultado que a população espera, que não tem mais enchente. Então, quando se começou lá, fizeram a elevação da barragem de Ituporanga, a barragem de Itaió, isso já diminuiu. Aí agora estão terminando para fazer a reforma, estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na barragem de Ituporanga. Vai ficar ótimo. E isso são vários serviços que vai ter que vir estar fazendo para dar o resultado. Não é só a limpeza. Conjunto de obras, né? Não é só a nossa limpeza aqui dentro do rio que vai resolver esse problema. Ajuda, é o que precisa, tem que ser feito. Mas é um conjunto que isso começa nas barragens e vai até o mar para fazer. O projeto JAICA e fora os outros projetos, todo faz essa limpeza, porque tem que fluir essa água para andar. Né? Então, isso é um conjunto de obras que tem que ser feito para poder se dar o resultado que se espera. Faltou mais tempo para poder terminar o trabalho? Faltou muito tempo. Quando a gente veio, a gente começou, como falei, a gente veio lá por trás, vindo era só areia, a gente veio uma velocidade muito rápida. A gente estava ciente, mesmo com os atrasos da enchente que teve, o tempo que a gente perdeu, falou, não, nós vamos chegar. Quando chegou na ponte de Ivo Silveira, que a gente passou aquilo ali, que a gente começou a ter que abrir para passar, a gente falou, nossa, não. A gente já viu que já sabia que não ia mais chegar terminando, mesmo com aditivo. Se chegar para mim e perguntasse agora, mas quanto tempo tu precisa? Para eu continuar limpando, descendo o rio esses 2,5 metros que eu venho levando, para deixar ele totalmente navegável os outros, vou até final do ano fazendo serviço. É muito material. As pessoas não têm ideia da quantidade de material que se retira dentro do rio. Só que isso não está da empresa, né? Não está essa retirada de material toda, não está na licença, no serviço acertado. Né? Então, isso provavelmente teria que depois tentar fazer um aditivo para agregar, para tirar esse material, para pagar esse material que foi retirado. Então, sim, é muito serviço que tem para fazer, é um tempo muito grande para se fazer, em função disso. Então, se ela fosse só areia, como você estava falando, e não tivesse essas lajes, não seria terminado com certeza dentro do prazo. Desses 5,5 km, quanto mais você calcula que a empresa vai receber pela obra? Eram 16 milhões e pouco, né? Se fosse a obra total, né? Se fosse fazer todo o serviço, eram 16 milhões. A gente recebeu 6 até agora. 6, eu não tenho de cabeça o número certo, mas 6 milhões a gente recebeu. Então, eu acabei fazendo agora, dos 3,8 quilômetros que a gente tinha feito até outubro, a gente chegou em 5,5. Eu acredito que deve vir mais uns 3 milhões de pagamento. Vamos chegar nem a 9 milhões. Para 16, sim. São 7 milhões que ficou para trás, que não vai ser pago, que esse dinheiro vai ficar para... Né, dentro do, sei lá como é que é o procedimento, né, mas vai se ter para continuar a obra com uma nova licitação. A gente vê que as margens ficaram com uma cara diferente e foi colocada uma manta também. Essa manta vai evitar a erosão? Isso. Isso foi o projeto também deles, né, que a gente tinha que fazer essa limpeza do talude, retirar esses galhos, retirar as árvores, e aí acertar e colocar essa manta. Essa manta, na verdade, a gente faz a semeadura,
que é para poder vir tipo de planta que vai vir para segurar, que é ela que vai fazer a fixação do talude, e essa manta por cima é para segurar, para não se perder essa semente e deixar com que cresça, né, essas plantas para poder segurar. Então, sim, ela é totalmente feita e toda projetada para poder segurar o talude e não descer mais. E a gente conseguiu fazer durante todo o percurso, quase todo a gente conseguiu colocar. Alguns serviços, o pessoal quis, mas não colocaram em tudo. Sim. Por exemplo, quem foi questionado ali do Ouro Verde para frente até Nova Silveira, que de um lado a gente fez praticamente 100%, do outro lado não. Por que a gente fez do outro lado? Porque as pessoas têm que entender que para eu poder colocar, eu tenho que limpar o talude. Então, eu tenho que vir ali, fazer uma escavação, fazer uma limpeza, que durante a escavação, às vezes cai material no fundo, cai as árvores, a árvore boia, mas a gente consegue colocar. E a gente primeiro faz o talude, porque faz o talude, o que cai para dentro do rio, a embarcação vai ter que afundar o rio, vai ter que limpar o fundo do rio. Entendi. Então, a gente faz, acaba sujando o fundo, mas a gente vai limpar o fundo, que é o que a gente está fazendo. Então, limpou o fundo e tira esse material. Esses lugares que a gente não fez, o fato de fazer isso, de limpar, são casas. E tem erosão atrás dessas casas. Entendi. Se eu pegar e fizer uma limpeza, e por acaso, durante essa limpeza, esse talude ceder, né, esse barranco do rio, atrás dessa casa ceder, e danificar qualquer coisa da casa, eu sou responsável. Uhum. Então, a Defesa Civil passou, não, é o seguinte, onde tem habitação, construções, né, e edificações na parte do rio, que estão de costas para o rio, e que precisa fazer o talude, precisa botar a manta, não vamos mexer, por quê? Porque a gente vai ficar responsável se acontecer alguma coisa. Então, a gente teve trechos que a gente não fez em função disso, para não prejudicar as edificações que estavam no rio. Ô Denilson, para encerrar, a empresa, o consórcio pretende participar de novas licitações para a limpeza do rio aqui na região? Não. Não, porque é difícil trabalhar aqui. A gente veio, tentou fazer o máximo trabalho, a gente mostrou fazendo isso, só que as situações que estão aqui não compensa. Primeiro, como se diz, essa rivalidade entre pessoas. Essas pessoas que têm grupos e coisas que algumas irmãos, todas se falam que são a favor do serviço no rio. Mas muitas não são, e dizem que são, e acabam prejudicando, fazendo denúncias, fazendo vídeo, e isso acaba batendo no Ministério Público e acaba travando tudo. Então, assim, essa obra, eu colocando assim, eu acho que essa obra, para voltar, mesmo fazendo uma licitação, vai demorar muito em função das denúncias, das coisas que fizeram, o Ministério Público vai ficar atrás, porque se essa obra realmente é válida no Rio do Sul. Mesmo estando em projeto, que essa é uma parte, como a gente falou, são várias obras, essa é uma parte dela, é capaz de travar um monte de serviço em função desses picuinhas que tem dentro da cidade. O fórum afirmou que a obra é importante e que a obra está dando resultado, deu resultado. Sim, está dando. O pessoal, é só perguntar para esses pessoal que anda de caiaque no rio, essas pessoas que estão, a gente não, por sorte, né, a gente não teve uma chorada forte para levantar o rio, para a gente ver realmente que isso está dando diferença. Mas essas pessoas que acabam frequentando o rio com passeios de caiaque, eles mesmos falam que eles conseguem agora ir mais longe, já tem dificuldade quando volta nadando contra o rio, porque a correnteza, mesmo estando baixo, tem correnteza, cansa mais para navegar, porque o rio está fluindo. Então, sim, dá resultado, é necessário. Precisa-se continuar esse serviço? Sim. Mas as pessoas precisam entender que, todo mundo tem que entender que tem que lutar pela cidade, pela limpeza da cidade, e não ficar arranjando picuinha nas coisas. Denilson, muito obrigado pelas suas informações.